Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Para falarmos este tema, deixe o Espiritismo te ajudar, nós temos que saber o que é Espiritismo. Muitas pessoas, tanto que vêm na casa ou que assistem neste momento, às vezes ainda não sabem, né, o que é o Espiritismo. Então, nós vamos esclarecer que Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. É religião, não é só filosofia, como muitas pessoas dizem. E, acima de tudo, nós somos cristãos. Nós somos guiados por Cristo. Cristo é o nosso modelo e guia. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: ah, você é espírita, eu sou cristã. Não tem diferença nenhuma, nós somos espíritas cristãos, porque o nosso guia é Jesus. Então, o que essa doutrina vem ensinar? É a doutrina da educação integral, de higiene mental e moral. E nós temos o livre-arbítrio. Não é o destino e pronto. Nós vamos colher o que nós plantarmos. E nós evoluímos por nossa vontade própria. Vocês, quem vai aos poucos conhecendo a doutrina espírita não nos proíbe nada, mas nos esclarece os ensinamentos de Jesus. E aquilo que Jesus nos ensina é o que nós devemos fazer. Então, não tem que ser a casa espírita que vai me proibir. É a minha consciência que vai entender aquilo que eu preciso fazer. E assim eu vou evoluindo aos poucos com a mudança, com a minha transformação moral. O Espiritismo, ele vem desvendar a morte, nos dá a certeza da existência dos espíritos. O Espiritismo vem nos dizer que nós somos espíritos, que estamos neste corpo. Nós não temos um espírito. Um espírito não sai assim, entra no corpo de alguém, como muitas pessoas entendem. Né? Ah, então o espírito vai reencarnar em mim? Não, eu já estou reencarnada. O espírito, para reencarnar, ele precisa de que exista um bebê que vai nascer. Não existe lugar no meu corpo para dois espíritos. Eu sou espírito que tenho esse corpo nessa vida. Então, ele vem desvendar a morte, por quê? Porque o corpo, ele adoece, ele enfraquece, assim como um carro que vai ficando, vai estragando, um dia, mesmo com todos os cuidados, ele vai morrer. Que nós falamos a palavra desencarnar, né? Ele vai morrer. Mas quem morre é o corpo físico. Quem é enterrado é o corpo físico. O espírito continua vivo. E isso é um grande consolo para nós. A doutrina espírita nos dá um grande consolo. Porque quando eu sei que o meu pai não morreu, que ele continua vivo na espiritualidade, com condição de melhorar-se. Porque nós conhecemos nossos familiares e a gente sabe que ninguém é santo. E que ninguém fica santo porque morreu. Às vezes a gente vai num velório e fica todo mundo lá dizendo: ai, agora ele vai descansar. Agora ele era tão bom. E o espírito está ali, ele sabe que ele não era tão bom. E ele não vai descansar. Ele vai para uma outra vida, porque não existe a morte.
O corpo fica, o espírito não morre. Ele passa para uma verdadeira vida, segue esta vida. A gente às vezes diz verdadeira vida, mas não é. Segue esta vida para a vida espiritual, porque é de lá que nós viemos. E lá ele vai continuar estudando, aprendendo e percebendo o que ele não fez, que ele teria que ter feito aqui. Porque não foi por acaso que nós viemos na família que viemos, que nós viemos com os companheiros de trabalho que viemos. Nós viemos junto, ou porque pedimos, ou pela nossa necessidade de nos melhorar. Então, às vezes, vem aquele filho tão difícil, que aquele filho tão difícil, que muitas vezes, em vez de a gente ajudar mais aquele, a gente o que faz? Elogia aquele que já tem uma certa evolução. Hoje nós percebemos as crianças nascendo com muito mais evolução. Mas que essa evolução não seja só aquela evolução para crescer materialmente, mas que seja espiritual. E isso é obrigação dos pais. E o termo espírita? A gente diz assim, eu sou espírita. Mas para me dizer que eu sou espírita, eu tenho que ser estudioso da doutrina espírita, adepto a esta doutrina, estudante das obras que Kardec codificou. Kardec não inventou essas obras. Ele não é o Papa, o Bispo do Espiritismo. Nós não temos isso. Kardec só codificou, organizou as obras que os espíritos mandaram da espiritualidade, que era o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. Então, o Espiritismo nos leva a um aperfeiçoamento contínuo. Seguimos aqueles ensinamentos de Jesus. Hoje nós fizemos aqui o Pai Nosso. Se a gente vivenciasse este Pai Nosso, quem é que ensinou o Pai Nosso? Jesus. Mas se a gente vivesse só o Pai Nosso, que evolução, né? A gente ia se compreender como irmãos, a gente ia perdoar, a gente ia amar mais, não ia julgar os outros. Na casa espírita, gente, não se cultua imagens. Pode ver, nós não temos imagens por aqui. Não temos dogmas. Não se usa velas. Ah, porque minha mãe é espírita, ela acende uma vela de tantos metros. Isso não é espiritismo. O espiritismo é eminentemente esclarecedor. Ele vem nos esclarecer para que a gente faça a nossa mudança para melhor. Não se usa roupa brancas. Alguns lugares, algumas casas, ainda colocam o uniforme branco para os trabalhadores, para dar o passe, para fazer palestra, na mediunidade. Mas não precisa. Isso é um entendimento mau que tivemos ao estudar o que Jesus dizia. Ele falava em coração puro, não em cor. Às vezes acontece, já me aconteceu de estar no atendimento fraterno e alguém dizer, mas eu não vou receber passe com uma pessoa de roupa preta, porque a energia é ruim. Gente, a cor da roupa não tem nada a ver com a energia que o passista vai passar para aquele que veio buscar, cheio de boa vontade, e que naquele momento a espiritualidade está ali presente. Mas quem é essa espiritualidade? É o nosso anjo da guarda. É os espíritos de luz. É os espíritos mais evoluídos. É uma centelha divina de Jesus. Jesus está em todos os lugares.
Então, a sua luz, nesse instante, é derramada sobre cada um de nós. Nós não temos cultos. Nós usamos de simplicidade. Vocês podem ver o que a gente faz aqui. A gente, na palestra, fala aquilo que vai nos ajudar a vivenciar melhor dentro da visão espírita, dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, o que o Espiritismo nos oferece? A palestra doutrinária, que é muito importante a gente ouvir a palestra, prestar atenção na palestra. Enquanto nós nos preparávamos para vir para cá, a espiritualidade que é responsável por essa atividade já estava aqui preparando esse ambiente. E ele sabe que a Dona Maria, que a Dona Joana estaria aqui. E sabe que a Dona Joana, nesta tarde, está com um problema sério. E vai encaminhar espíritos, médicos da espiritualidade para lhe atender. Se ela estiver naquela sintonia, naquela vibração, não só sentada na cadeira ocupando lugar, mas estiver pensando, eu vim aqui buscar ajuda. Então, é a palestra, é o passe espiritual, aquele que acontece no instante que o diretor fala, agora nós vamos fazer oração por aqueles que queremos bem, por aqueles que estão nos hospitais. Esse é um momento de irradiação. É um momento passe espiritual que não necessita da presença do trabalhador da casa. Mas também temos o passe misto, que é o que acontece quando a gente entra naquela sala, que os trabalhadores já estão preparados para fazer esse passe, que é o passe com uma imposição de mãos. Vão colocar as mãos sobre a cabeça de cada um, vão fazer uma prece mental. E cada um que vai lá, vai falar com Jesus, vai abrir o seu coração, vai dizer o que veio buscar. Não existe passe forte, nem passe fraco. Às vezes as pessoas querem, mas eu queria um passe forte, um passe puxadinho. Não existe isso. Dentro da doutrina não tem. Se alguém faz ainda, muitas vezes nós não precisamos encher a casa de pessoas. Vem quem quer. Não precisamos inventar moda. Muitas coisas são muito boas, mas lá fora da casa. Na casa, o que tem é o passe, a palestra, o passe, a água magnetizada. Vocês podem trazer uma garrafinha com água, colocar naquela mesa que está lá no fundo. Mas não só deixar lá e pronto. Mas na hora da prece, pedir que seja colocado as energias que cada um necessita. E tomar essa água com fé, junto com aquele medicamento que o médico receitou. O Espiritismo jamais diz para alguém largar o tratamento médico. O Espiritismo trata do espírito. E a medicina está aí por bondade divina para cuidar desse corpo. Um dos maiores serviços que o Espiritismo presta à humanidade é o consolo. O consolo de sabermos por que da vida. Por que nascemos? Por que estamos aqui? Por que morremos? É comum muitas pessoas recorrerem ao Espiritismo em momentos críticos, como os da hora da doença, uma doença muito grave, a pessoa se desespera, porque todos sabemos que vamos morrer. Isto é certo, não sabemos a hora, mas temos que estar com a mala pronta. Não a mala de coisas materiais, essa nós não vamos levar.
Então, muitas vezes, as pessoas se desligam disso. Só pensam no mundo, nas coisas que querem adquirir, nas facilidades. E quando adoece, vem o desespero. Então, elas procuram a casa espírita. E muitas vezes acham o consolo. Muitas vezes a gente percebe que aquela doença fui eu mesmo que cultivei. Por quê? Não me cuidei. Porque fumei. Estou com câncer no pulmão. Deus, na sua infinita bondade, não me fez ter um câncer no pulmão. Quem sabe, como espírito, nesta encarnação eu vim para evitar o vício, mas não consegui. Então eu vou aprender, quem sabe, a compreender isso e não julgar, achar que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus nos ama muito e nos dá a oportunidade de largarmos os vícios quando queremos largar. É difícil? É, mas temos condições de fazer. Também se leva muito consolo na hora do luto. Porque muitas vezes nós convivemos com os nossos familiares. Acordamos, trabalhamos, dormimos, levantamos de novo. E esquecemos que não estamos ali por acaso. Esquecemos de amar aquela mãe, de amar aquele pai como ele é, de agradecer aquela família que eu tenho. E então, quando eu perco alguém, que não é uma perda, porque ele não se perdeu, ele continua vivo, a doutrina vai me esclarecer isso e eu vou entender. Quando ele passa para uma outra condição de vida, eu vou lembrar das coisas boas dele. Eu não vou ficar reclamando, chorando, matando. Porque ele não morreu e eu fico matando aquele espírito. Porque me deixou. Porque eu não merecia. Então, o Espiritismo trabalha em nós uma fé raciocinada. Que nós entendemos porquê das coisas. Não é eu tenho que acreditar e pronto, eu vou entender. Eu vou entender que essa doença que eu hoje estou passando é porque eu, durante toda a minha vida, não tive o cuidado que precisava ter. Eu vou entender que aquele meu pai, meu irmão que desencarnou, que estava em cima de uma cama, estava na hora dele. E que é pelo meu egoísmo que eu não quero que ele vá. Certa vez eu vi uma senhora dizer que ela tinha um esposo já há 6 meses em cima da cama, em coma, não fazia nada, mas ela não queria que ele morresse. Eu não quero ficar sozinha. Ela se sentia útil em fazer o mingau, em passar pela sonda, e aquele espírito ali em sofrimento. O que é isso? É nosso egoísmo. Nós não queremos deixar ele ir para a verdadeira vida. Como é que eu quero que alguém fique sofrendo em cima de uma cama? E o Espiritismo também nos traz um nível maior de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Porque nós queremos muito conhecer os outros. Ah, eu conheço bem a Rosane. Se ela está com medo, ela vai correr. E eu? Se eu levar um susto, né? Tem uma história que conta de 2 senhoras que estavam conversando e uma dizia para a outra, bom, eu se for assaltada, eu paraliso, eu não caminho.
E a outra dizia, mas eu corro. Para terminar a história, nesse momento, chegou um assaltante e pegou na bolsa daquela que disse que ficava parada. A outra, o que ela fez? A outra dizia que corria. E essa não ia se mexer, mas que nada. Lutou com o assaltante e não deixou levar sua bolsa. Reagiu. Nós não nos conhecemos. E por nós não nos conhecer, nós falamos demais. Nós ofendemos as pessoas. Se a gente se conhecesse, a gente ia pensar assim, bom, eu não gostaria que o outro falasse isso de mim. Aí eu também não falaria dele. Eu sou uma pessoa, se diz, né, de pavio curto. A pessoa falou uma coisa e eu respondo. A doutrina espírita, ela vai me fazer eu me conhecer e ver que eu tenho que pensar antes de responder. Eu tenho que esperar o outro contar o fato. Às vezes o outro começou a contar e eu já estou dando a resposta. E não era aquela resposta que tinha que dar. Por quê? Porque eu não pensei. E assim nós vamos aprendendo a lidar com a nossa própria vida, com as nossas frustrações, com as nossas adversidades, com as nossas aflições. Porque nós vamos entender que tudo isso é para o nosso progresso evolutivo. Tudo que nos acontece não é porque Deus não nos ama. Se nós pensarmos bem, até da doença nós vamos tirar algo proveitoso. Quantas vezes que pessoas, por se atrasar, por perderem aquele ônibus que fechou na outra quadra, não estavam lá. E às vezes xingaram, ficaram aflitos porque perderam o ônibus, porque não pôde ir, porque não estava lá. Este autoconhecimento, este educar-se, que muitas vezes vocês veem a Rosane lá embaixo falar, nesta educação que nós temos que ter. Nós temos que ter horário, nós temos que ser exemplos, nós temos que saber o que é nosso e o que não é nosso. Porque, como eu já falei, a doutrina não vai ficar nos cuidando. Não tem um presidente de uma casa espírita, um trabalhador da casa que ande atrás de mim para ver se eu me comporto lá na sociedade, lá no meu bairro. Eu devo ser lá no meu bairro o sal que dá o gosto, a luz que clareia aquele lar. Eu tenho que ser diferente na sociedade. Por isso que a gente fala nisso. Se eu me digo espírita, eu tenho que vivenciar o que o espiritismo está me ensinando. E não é nada diferente do que Jesus me ensinou. Os relacionamentos também têm seus propósitos de nos melhorar, de nos tornarmos criaturas melhores. A gente percebe aqui, na hora do almoço, é feita uma fila para que todos consigam se servir. E é nessa convivência de educação, de autoeducação, saber que aquele lugar é meu. E que eu não devo passar no lugar do outro. Que eu não devo enganar o outro. Que são regras que temos que ter numa sociedade, num grupo, para evoluirmos e vivermos melhor.
E é nessa convivência que aprendemos. É uma oportunidade de crescimento, de educação do sentimento. Veja só, a doutrina espírita nos ensina a educar os nossos sentimentos. Falar com mais atenção, com mais carinho, olhar nos olhos das pessoas enquanto eu falo. Respeitar a pessoa como ela é, e não como eu quero que ela seja. Vocês já imaginaram? Eu sempre me pergunto todos os dias. Ontem, quantos erros eu fiz? Quantas coisinhas que eu poderia ter feito melhor? Jesus deixou de me amar? Jesus deixou de me dar novas oportunidades? Não. E nós? Quantas vezes dizemos assim para o nosso filho: chega, não quero mais te ver na minha frente. Vamos lembrar, mãe, pai, vó, tia, aquele que cuida. Um dia vai ser cobrado. O que fizeste com aquele filho que eu te confiei? Assim como vai ser cobrado a cada um de nós. O que fizeste com o ensinamento que a doutrina te passou? Porque quando a gente não sabe, a gente não sabe. Mas quando a gente já sabe, não tem como apagar. Eu sei que eu tenho que me melhorar. Eu sei que eu sou filha de Deus. Eu sei porque eu digo lá no Pai Nosso. Pai Nosso, de quem é esse Pai? É nosso. E por que que eu trato as pessoas diferentes? Assim como eu erro, as pessoas erraram. Assim como Jesus me perdoa, me dá nova oportunidade, eu tenho que dar novas oportunidades para aquelas pessoas. Também uma grande ajuda que a doutrina espírita nos traz. Nos fala muito da necessidade da prece. A prece, falar com Jesus. Não é aquela prece que eu leio, que eu digo, que não é 1000 Ave Marias, que eu nem sei o que estou dizendo. Mas é falar com Jesus. Jesus, de novo eu falhei, me perdoa, me dá nova oportunidade, me faça mais serena. É conversar. Esta prece de pedir, de adorar, de gratidão. Quantos nós aqui temos que agradecer a Deus pela vida? Quem agradeceu hoje pela vida? Quem lembrou de agradecer pelas pernas, pelos pés que nos trouxeram? Pela fala, pelo ouvido, pela casa, não importa se é uma casinha ou se é um casarão. Quantos de nós esquecemos de ser gratos para com Deus, para com nós mesmos? E se eu não sei ser gratos a Deus, eu serei grato a minha vizinha que me fez um favor? Não. A minha mãezinha que fez um almoço para me servir? Não, eu vou reclamar que o arroz estava queimado. Quantos de nós já agradecemos pelo almoço que recebemos? Achamos bom? Ou a gente diz de novo? Isto é oração. Isto é prece, é agradecer. Nós geralmente lembramos da prece quando precisamos pedir. Pedir saúde, pedir isso, pedir aquilo, de uma hora para outra.
Mas isso é todos os dias. Não tem lugar para fazer prece. Não tem. Eu não preciso me ajoelhar. Não preciso me esconder. Eu faço prece quando eu abraço alguém. Eu faço prece quando eu lavo um prato. Eu passo energia de amor. Então, gente, vamos fazer com que essa doutrina possa nos ajudar, mas fazendo a nossa parte. O céu vai nos ajudar. Nós temos uma história que nos conta que o mestre passava numa estrada com muito barro com seus discípulos. E estava lá um senhor com o seu carro atolado. Este senhor ajoelhado ao lado do seu carro, com os olhos para o céu, pedia: por favor, Senhor, me tire daqui. O mestre e os seus discípulos olharam. E o mestre seguiu o seu caminho. Os discípulos ficaram pensando: por que não ajudar? Ele está orando. Andaram mais um pouco, encontraram uma outra caminhonete atolada. E este senhor pedia a Deus, mas fazia o seu esforço, tentava empurrar, reclamava porque veio por ali. Então o mestre convidou seus discípulos: vamos ajudá-lo. Ajudaram e a caminhonete se foi. Passando algum tempo, um dos discípulos disse: mas mestre, aquele que orava fervorosamente, o Senhor deixou. E aquele que até praguejava, nós ajudamos. E o mestre disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, com isso, vamos buscar aquilo que a doutrina espírita tem para nos fazer melhores e mais felizes. Não nos adianta ocuparmos uma cadeira todas as quintas-feiras, mas fazermos o nosso esforço. Mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, mesmo com as aflições que a gente conhece de cada um. Cada um de nós que vem aqui tem as suas dores e as suas aflições. Mas vamos empurrar o nosso carro, na certeza de que Jesus está junto de nós, está nos dando força. Essa doutrina, a espiritualidade amiga, que nos acolhe a cada momento, continua neste momento, derramando sobre cada um de nós a luz e as energias que precisamos. Muito obrigada.